بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso querido, amado Profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e com todos os mensageiros enviados antes dele, entre eles Noé, Abraão, Moisés e Jesus, e com todos os verdadeiros seguidores deles até o dia do juízo final. E esperamos que nós, inshallah, e vocês estaremos ou estamos com os seguidores verdadeiros deles, inshallah. Barakallahu fikum, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela sua presença nesta live. Nosso assunto hoje, inshallah, eu espero que a internet fica bem, inshallah. Nosso assunto sobre os que perderam o amor de Allah, os que perderam o amor de Deus Altíssimo seja. No Alcorão Sagrado mencionados várias qualidades ou várias pessoas, várias características, adjetivos das pessoas que Deus ama a eles, gosta deles, ou que Deus estima a eles. E o contrário, mencionado também outros adjetivos que Allah não ama deles, não gosta deles. Nós esperamos que não estamos desse tipo de pessoas, ou entre esse grupo de pessoas, inshallah. Estamos abordando esse tema para nos evitar, para nos abandonar essas qualidades, ou não estaremos entre as pessoas que são mencionados e que Allah, Deus Altíssimo seja, não ama a eles, não estima a eles. Porque se nós ganhamos ou se nós conseguimos o amor de Allah, então teremos tudo aquilo que é desejado, tudo aquilo que é bom, que é bem nesta vida e na outra. O amor de Allah não é uma coisa fácil. O amor de Allah, se Deus ama você, Allah subhanahu wa ta'ala, se ama você, Ele vai te cuidar, Ele vai te proteger, Ele vai te abençoar sua vida, Ele vai te guiar, te orientar, iluminar sua vida. Então, se nós conseguimos o amor de Allah, vamos conseguir tudo aquilo que é bem ou bom. Mas se perdemos o amor de Deus, então nós vamos perder tudo. Enquanto a pessoa tem vida mundana de qualidade boa, ou seja, ele tem riquezas, tem força, tem saúde, mas não está no caminho de Deus, não está no caminho certo, no caminho de Allah, que Allah ama onde você esteja ou está. Então, queridos irmãos, quem Deus Todo-Poderoso não gosta deles, nós vamos abordar ou explicar sobre essas pessoas, inshallah. Mencionamos alguns dos atributos mencionados no Alcorão Sagrado que indicam que Deus Altíssimo seja não gosta daqueles que são caracterizados ou caracterizadas por eles. Primeira pessoa, ou primeiro grupo de pessoas que Allah não gosta deles, Allah subhanahu wa ta'ala não ama os agressores. A pessoa agressor, ou o homem agressor,
Allah não gosta dele. Deus disse no Alcorão Sagrado, por certo, Allah não ama ou não estima os agressores. Agressão, quando nós falamos agressão, essa palavra, o que significa agressão? Agressão, tendência autodestrutiva, ou seja, um comportamento destrutivo direcionado a outra pessoa. Então, a ação ou efeito é uma ação ou um efeito de agredir alguém, fisicamente ou moralmente. Essa é agressão, seja contra uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E também inclusive a ação ou o ato contra a lei, contra o Estado ou contra qualquer pessoa, como nós falamos, contra pessoa física ou pessoa jurídica. Então, essa é agressão como definição. Mas na legislação islâmica, no Islã, como na religião, nos ensinamentos islâmicos, a definição da agressão os sábios falam, ultrapassar os limites em qualquer ato. Ultrapassar os limites em qualquer ato e se considera como agressão. O comportamento ultrapassar os limites no comportamento. E da transgressão é causar dano a outras pessoas ou outros homens, outros semelhantes, injustamente, ou exceder o limite prescrito para tomar o direito. E essa agressão inclui proibir algo que Allah, Deus Todo-Poderoso, tornou ou Allah Subhanahu wa Ta'ala permitiu. Quando você proibir algo que Allah permitiu para você. Então, mas você está proibindo da sua cabeça, sem nenhum conhecimento. Isso é uma forma de agressão. Por isso, nós e todos nós não podemos dizer algo que nós não temos certeza ou não sabemos. Nós não temos conhecimento. Como muçulmanos, não podemos dizer isso é haram, proibido, isso é tudo proibido, assim, sem nenhum conhecimento. Não, o que Deus proibiu é proibido. O que Deus não proibiu, tudo o resto é permitido. Por isso, devemos ter cuidado e prestar atenção que não podemos proibir algo que Deus permitiu. Porque isso entra nas formas de agressão. Você está fazendo agressão porque ultrapassando os limites de Deus Altíssimo seja. Então, Deus não gosta dos agressores, ou seja, quem transgride o limite em todas as questões. E da transgressão, o fato de o servo pedir a Allah Subhanahu wa Ta'ala questões na súplica que não lhe convém, ou seja, exagera em levantar a voz, a sua voz em súplica. Inshallah, vamos mencionar essas 3 formas de agressão mencionadas no Alcorão Sagrado. Então, os agressores, eles são mencionados no Alcorão 3 vezes. 3 vezes. Primeiro, Allah Subhanahu wa Ta'ala disse
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Deus disse, Deus ele disse, e combatei no caminho de Allah os que vos combatem e não cometais agressão. Então, Allah disse, claro, combatei no caminho de Allah, no caminho de Deus, os que vos combatem e não cometem agressão. Por certo, Allah não ama os agressores. Então, nesse versículo, nós tomamos como lição que a agressão é proibida, agressão física. Então, roubar ou matar, prejudicar os outros é proibido no Islã. Mas sai da agressão que você está defendendo assim próprio ou defendendo a seu direito, e esse tem condições também. Não é assim defender sem qualquer critério. Não, tem que ter condições da definição, do defender, proteção. Então, esse é primeiro. Segunda forma de agressão, que você proibir algo que Allah não proibiu. Assim, só da sua cabeça. Você gosta de proibir muitas coisas. Infelizmente, hoje em dia, muitas vezes nós encontramos assim na internet, na rede social, isso é haram no Islã, isso é haram no Islã, assim. Falam assim, isso é haram no Islã. Mas nós quando falamos no Islã, nós devemos primeiro estudar o assunto, estudar a questão, primeiramente, e temos certeza que, certo, isso é proibido no Islã, e não há nenhuma escola que disse que é permitido, nenhum sábio, nenhuma evidência, nenhuma prova que existe que fala que é permitido. Depois dessa pesquisa, nós podemos dizer isso é haram no Islã. Mas se tem várias opiniões dos sábios, tem várias escolas, tem várias maneiras, tem muita explicação, esse assunto tem diversas opiniões, tem vários entendimentos. Então, nesse caso, não podemos dizer no Islã é haram, porque Allah proibiu isso. Allah disse no Alcorão Sagrado: Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. E vou explicar esse versículo em árabe, o que significa. E Allah subhanahu wa ta'ala reclamou profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para não proibir algo que Deus permitiu para ele. Então, porque Allah não quer de você proibir muitas coisas, isso é adoração, ou isso é bom. Não. O que Allah permitiu, já pronto. O que Allah proibiu são poucas coisas que você tem que afastar e abandonar essas coisas, inshallah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse: vós que credes, crentes, não proíbem ou não proíbes as coisas benignas que Allah subhanahu wa ta'ala vos tornou lícitas, e não tomais agressão. Por certo, Allah, Deus, não ama os agressores. Esse versículo faz referência a um grupo de piedosos que ao tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertendia por excessivo sentimento religioso, que é proibir-se das coisas lícitas,
crendo com isso, tornarem-se mais piedosos. Eles querem ser mais piedosos, mas eles estão proibindo coisas lícitas. Então, obrigavam-se então a jejuar, por exemplo, incessantes, e todos eles estão jejuando todos os dias, rezar todas as noites, e abster-se sempre de casamento, e assim por diante. Então eles estão proibindo coisas que Allah subhanahu wa ta'ala não proibiu, e só de cabeça deles. O que eles acham que é uma adoração, e se vai aproximar a eles de Allah subhanahu wa ta'ala. A terceira forma de agressão é a agressão na súplica. Como agressão na súplica? Agressão na súplica, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin." Allah disse: invocai ou invoquem seu Senhor com humildade e em segredo, pois Ele não gosta dos agressores. Ou seja, invocai a vosso Senhor humilde e secretamente. Por certo, Ele não ama os agressores. Como nos afastamos da agressão na súplica? Ou como é feito? Ou como podemos cometer essa agressão na súplica? Quando você levantar sua voz mais do que devem, porque Allah está ouvindo, Allah está sabendo o que está no seu coração. Por isso, não precisa que você levantar sua voz muito para que Deus ouvir. Isso é uma forma de agressão. Também que você pedir algo que não pertence a você, ou que não é logicamente, você está pedindo coisa que não convém com você. Por exemplo, uma pessoa pedir de Deus que Allah fazer dele um profeta e mensageiro. Esse no Islã é uma forma de agressão, porque já não tem mais mensageiros, não tem mais profetas no ensinamento islâmico, que o profeta Muhammad foi o último e o selo dos profetas e mensageiros. Esse é exemplo. Entre as formas de agressão na súplica, que você pedir de Allah destruir a riqueza de alguém, adoecer alguém, prejudicar alguém. Isso é uma forma de agressão, porque você está pedindo de Allah diminuir ou destruir a riqueza de fulano. Não pode assim. Então, você tem que sempre pedir de Deus tudo aquilo que é benéfico, bem ou bom para você e para seus semelhantes. Então, essa é a primeira qualidade, o primeiro tipo de pessoas que Allah não ama a eles, não gosta deles, os agressores. O segundo, Allah não ama os injustos. Vamos explicar agora sobre os injustos. O Islã proibiu a injustiça e também combateu todas as formas de injustiça com veemência, seja injustiça da pessoa a si mesmo, como ter ou como acreditar em outro Deus além de Allah, além de Deus único. Isso é uma forma de injustiça a si mesmo. لا تشرك وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
Deus considerou a incredulidade, ou seja, a idolatria, como uma injustiça grande. Então, o Islã proibiu a injustiça e combateu com ela, com todas as formas da injustiça, seja uma injustiça da pessoa assim mesmo ou aos outros, principalmente a injustiça dos fortes contra os fracos, a injustiça dos ricos contra os pobres e dos governantes contra os governados. Islã proibiu todas essas formas da injustiça. E quanto a pessoa é mais fraca, a injustiça contra ela é mais pecaminosa ainda, tem mais pecado ainda. Quando a pessoa é mais fraca e você é forte, então você está injustiçando a ela. E no dito autêntico do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta relatou que Deus Altíssimo seja disse: ó meus servos, Deus está chamando nós, ó meus servos, eu proibi a injustiça a mim, e fez da injustiça proibida entre vocês. Portanto, não cometei injustiça entre vocês. Então Allah subhanahu wa ta'ala é justo e proibiu a injustiça. O que é a injustiça? O zulm. Em árabe, zulm, palavra zulm. Zulm, injustiça, é colocar algo em seu lugar errado. وضع الشيء في غير موضعه. Os sábios dizem assim, al-zulm. A injustiça é colocar algo em um lugar errado, ou em seu lugar errado, afastar do direito, da verdade, ou seja, contrariar a verdade e o direito, e o certo, e transgredir contra outros em seus direitos, seja riqueza ou honra. Isso tudo entra no significado da injustiça. No hadith, no dito autêntico, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com demais profetas, disse: evitai e afastai da injustiça, pois a injustiça é escuridão no dia da ressurreição. Ou seja, por certo, evitai da injustiça, afastai da injustiça. Por certo, a injustiça se tornará no dia do juízo final como escuridões ou como trevas. Então, essa é a segunda pessoa que Allah não ama, ela é a pessoa injusta. Primeira, a pessoa agressora, ou que cometer agressão. Segundo, a pessoa que está cometendo injustiça. Terceiro, entre os que perderam o amor de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah não ama os corruptores. A corrupção. Os corruptores, Allah subhanahu wa ta'ala não estima deles, ou não ama eles, não gosta deles. Allah disse sobre um grupo de pessoas, descrevendo elas, dizendo: cada vez que acendem um fogo para a guerra, Allah apaga-o. Isso é maior corrupção, acender as guerras no mundo. Acender as guerras no mundo. Hoje, sistema mundial, política, econômica, estão acendendo muitas guerras em muitos países, matando crianças,
mulheres, mais velhos. Para que isso? Pode ser por causa de interesse econômica, petróleo, essas coisas. Infelizmente. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre um grupo de pessoas, cada vez que acendem um fogo para a guerra, Allah apaga-o. E eles esforçam-se em semear a corrupção na terra. E Allah não ama os corruptores. Allah não ama os corruptores. Allah, em outro versículo, disse, isso numa história de Qarun. Qarun, uma pessoa, era um homem do povo de Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. Era rico. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse que o povo, alguns virtuosos do povo dele aconselharam a ele, dizendo: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Eles dizem para ele: e busca a derradeira vida, a derradeira morada, no que Allah te concedeu como sustento, como riqueza. E não esqueça tua porção na vida terrena. Então, não esquece ou não se esquece sua porção dessa vida. Mas tem pessoas que estão querendo tomar a porção deles e das outras pessoas. Estão tomando... desculpa, eu acho que a internet está ruim. Mas não sei se agora melhorou. Barakallahu fikum. Quem está assistindo, por favor, informa se a internet se está bem. Voltou a internet, agora estão ouvindo ou não? Barakallahu fikum. Tá bom, obrigado. Barakallahu fikum. Então vamos continuar. Então os virtuosos do povo de Qarun, eles aconselharam a ele, dizendo: e busca a derradeira morada no que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu de riquezas, e não esqueça tua porção na vida terrena. Que você não fica só trabalhando para outra vida e esquece dessa vida. Fica equilibrado. Tem que ter equilíbrio na sua vida. Ou seja, pedir, o seu objetivo na sua riqueza é pedir agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Buscar agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. E disseram para ele: e não busque semear a corrupção na terra. Por certo, Allah não ama os corruptores. Agora estão ouvindo? Estão ouvindo, Andressa, por favor, agora está ouvindo ou não? Barakallahu fikum. Tá bom, obrigado, Rose. Muito obrigado. Então, a quarta
quarta pessoa ou quarto das pessoas, 4 tipos de pessoas que Allah não ama eles, os renegadores da fé. Allah não ama os renegadores da fé. Deus disse no Alcorão Sagrado: o mensageiro, o Muhammad, diga para eles obedecer a Allah e ao mensageiro, e se voltarem as costas, por certo Allah não ama os renegadores da fé. E disse em outro versículo, para que Allah recompense os que creem, os que acreditam e fazem as boas obras com seu favor. Por certo Allah, Ele não ama os renegadores da fé. A incredulidade é o que contradiz, ou seja, o que é contrário à fé, em palavras, em crença, em ações. O que é contra a fé é uma forma de incredulidade, o que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta. A fé tem que ser no coração, nas palavras e nos atos. E a incredulidade inclui negar a verdade, tentar encobrir a verdade ou ocultar o direito, ocultar a verdade e abandonar o caminho da verdade depois de conhecê-lo. Quando você já conheceu o caminho certo, o caminho de Allah, mas está negando, isso é uma forma de incredulidade, porque você já sabe, mas está afastando. Também a incredulidade inclui a negação das bênçãos de Deus, das bênçãos de Allah para contigo. Que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu várias bênçãos, alhamdulillah, graças a Deus, e você está negando e não está reconhecendo essas bênçãos e favores. Então, esse tipo de pessoas, Allah não ama elas, não gosta delas. Quinto, Allah subhanahu wa ta'ala não ama os traidores. Traidores, a traição, que estão fazendo ou cometendo traição. A traição no Alcorão Sagrado mencionada em três vezes assim, desse Allah não ama os traidores. 3 vezes mencionado. Então, traição inclui traição e violação, ou seja, de convênios e acordos, bem como falha no cumprimento de contratos. Quando você falar uma coisa, ou assinar sobre uma coisa, ou fazer um contrato, ou um pacto, ou um convênio, você tem que cumprir. Não pode trair nessa situação ou nesse caso. E 6, ou sexto, Allah subhanahu wa ta'ala não ama a nenhum presunçoso e vanglorioso. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mukhtalin fakhur, essa palavra em árabe, mukhtal fakhur, porque traduzida em português no Alcorão, tradução do Sheikh Samir Al-Hayek, Allah yahfadhu e barik fih, Allah não ama a nenhum presunçoso e vanglorioso. Allah disse: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. E não volte com desdém teu rosto aos homens, e não andes com jactância, assim tradução, pela terra, que não andes com orgulho, com arrogância
pela terra. Por certo, Allah não ama a nenhum presunçoso, vanglorioso. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: assim é para que vos não aflijais com o que perdestes, nem jubileis com o que ele vos concedeu. E Allah não ama a nenhum presunçoso e vanglorioso. Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa arrogante. Ou ele é o arrogante que se admira, que é arrogante quando caminha, anda na terra com orgulho, na sua aparência, que caminha com orgulho, com arrogância, e se orgulha de sua linhagem, que é da família de fulano, assim, e se orgulha também com sua riqueza, e olha as outras pessoas com desprezo, ou está menosprezando as pessoas. Barakallahu fik, Rosi, muito obrigado. Então, essa pessoa que se orgulha de sua linhagem e sua riqueza e olha as outras pessoas com menosprezão, ou seja, ele está menosprezando as outras pessoas. E aquele que reivindica para si o que não tem, e ter orgulho dos outros. Então, esse Allah subhanahu wa ta'ala não ama a ele. Esperamos que nós não estaremos desse tipo de pessoas, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala também não ama os entregues a exições que gastam muito, ou seja, que estão ultrapassando os limites no gasto, na comida, nas palavras, nas falas. Al-israf é que você fazer ou falar mais do que deve, que você gastar mais do que deve, que você perder, por exemplo, perder a riqueza em vários caminhos que não são caminhos certos de gastar. E última pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala não ama delas também é uma pessoa, ou seja, Allah não ama os soberbos. Soberbos, Allah subhanahu wa ta'ala descreveu Satanás, o Shaitan, como soberbo, que ele não queria prostrar diante de Adão por causa da arrogância e da ganância. Então, esse é arrogância, recusar em aceitar a verdade por teimosia. E arrogância é quando um indivíduo se vê como arrogante e mostra arrogância, menosprezando as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala disse: innahum la yuhibbul mustakbirin. Innahum la yuhibbul mustakbirin. Por certo, Allah, ele não ama os soberbos. Aqui Andressa Cristina perguntou, Sheikh, qual a diferença da traição do Islã, os evangelhos
dos cristãos. A verdade, eu não respondo, por causa, porque se eu posso em árabe, mas em português para mim muito difícil responder essas questões, porque antes que eu falar sobre um assunto, eu tenho que preparar o assunto antes, para não errar na língua portuguesa. Então, por favor, me desculpa, porque eu não consigo responder as perguntas em português. Eu recomendo vocês perguntam ao Sheikh Jihad. Tem muitos sheikhs que falam português aqui, então melhor eles que respondem essas perguntas. Mas em árabe, se alguém está entendendo árabe, pode ser. Barakallahu fikum. Eu agradeço vocês. Então, esses 8 pessoas, ou 8 homens que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta delas ou deles, vou citar eles rápido, inshallah. Allah não ama os agressores, não ama os injustos, Allah não ama os corruptores, Allah não ama os renegadores da fé, Allah não ama os traidores. A traição, como eu falei, a irmã que perguntou sobre a traição de convênios que você está, por exemplo, contratando ou concordando com uma pessoa, tem um pacto entre vocês e você não está cumprindo esse pacto. Isso é traição. E Allah subhanahu wa ta'ala não ama as pessoas arrogantes, as pessoas que têm orgulho, as pessoas que gastam mais do que deve, as pessoas que Allah não ama os soberbos, que não aceitam a verdade depois de conhecê-la. Elas não aceitam a verdade e o direito. Barakallahu fikum. Eu agradeço a todos vocês que estão me acompanhando sempre nas minhas palestras, enquanto meu português não está perfeito, mas inshallah vamos melhorar cada vez, inshallah, com seu apoio, com o apoio de vocês, inshallah. Barakallahu fikum. Eu agradeço cada um que escreveu para mim, que falou aqui uma coisa, que perguntou. Barakallahu fikum. Agradeço a todos e a todas. Inshallah finalizamos nosso assunto sempre com súplica. Súplica é sunnah, ou seja, é recomendável, é bom ao finalização de uma boa ação fazer súplica, porque entre as ocasiões, as situações que Allah aceita as súplicas depois de terminar uma boa ação. Então, nós consideramos essa palestra, essa aula, essa live como uma boa ação. Então, por isso, nós terminamos essa live com súplica, inshallah. Barakallahu fikum. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا والراحة عند الموت والتوفيق عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا والراحة عند الموت والتوفيق عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.